Vamos então para a nossa aula de figuras de linguagem. Quero destacar 2 pontos antes de começarmos essa teoria. Ponto número 1. Vocês já estudaram todas elas na escola, nós vamos apenas recordar. Ponto número 2. Segundo Otton M. Garcia, o livro Comunicação em Prosa Moderna é um clássico dos clássicos. Eu comprei esse livro quando eu tinha 18 anos de idade, numa feira de livros, na Bienal de Livros lá em São Paulo, quando eu fui para a USP fazer um curso de marcas de oralidade na escrita. Faz tempo, hein, Su? Faz tempo, mas aí que está, a gente começa a compor a nossa vida profissional desde muito cedo. E vocês têm que aproveitar sempre essas oportunidades para conhecer. Então vai ter uma Bienal, vai ter uma palestra, faça, viva intensamente a sua universidade como eu vivi a minha, tá bom? Bem, segundo Otton M. Garcia, nós temos 127 figuras de linguagem, não só na língua portuguesa, porque quando a gente pensa em língua portuguesa, nós estamos pensando naquela língua que tem a estruturação latina, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Então, se você pegar todas as línguas, elas terão essas mesmas figuras de linguagem que nós vamos estudar agora. Então, figuras de linguagem pode ser figura de pensamento, figura de construção. Então, nós vamos estudar aquelas principais, começando pela ironia. Ora, o que é ser irônico? A ironia é uma figura de contradição. Quais são as figuras de contradição? A ironia, o paradoxo e a antítese. No caso da ironia, é você usar uma palavra que no dicionário tem um significado, mas pelo contexto ela apresenta exatamente o seu oposto. Então, olha só, separei para vocês aí uma tira. Na tira nós temos um personagem masculino que fala assim: olha só quem chegou! Ponto de exclamação. Não está nem um pouco atrasado. Isso é a ironia. Por quê? Porque ela está se dirigindo a uma outra pessoa que está sim atrasada, tá bom? Está sim atrasada. Então eu falo que não está atrasado, sendo que está atrasado. O sarcasmo é diferente da ironia. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Note como existiu para ter o sarcasmo, que é uma ironia potencializada. Eu vou ter que colocar algumas palavras que mostrem esse meu intuito. Enquanto a ironia ela está ali na linguagem, o sarcasmo está também na linguagem, mas num exagero. A pessoa sarcástica é aquela que exagera na ironia. Quando a pessoa coloca ali o aumentativo em cedo e fala, chegou cedão, você já percebe o intuito sarcástico dela. Para a reunião de quando? De hoje? Não, para a reunião de amanhã. Chegou cedão para a reunião de amanhã. Está sendo sarcástica. E a pessoa debochada? Bom, primeiro que a pessoa debochada, ela é debochada, né? Ela não se torna, ela não usa uma frase debochada. E lá vem o prêmio Nobel da pontualidade. Então aí para compor a ironia, a pessoa já usou inclusive uma metáfora. E uma hipérbole, né? Porque olha só, como assim o prêmio Nobel de pontualidade? Existe isso? Não, não existe. Só no mundo metafórico, no mundo figurativo. Então, é uma tira que vem brincar com essa diferença entre ser irônico, sarcástico e debochado. No sarcasmo e no deboche, existe a ironia. É que às vezes a ironia pode ser colocada ali sem esses ingredientes a mais, que seriam o sarcasmo e o deboche. Ótimo, vamos para o Garfield, né? Então eu tenho ali o dono dele, o tutor dele, como o pessoal fala hoje em dia, né? O pessoal gosta de fazer uns eufemismos, né? O que você acha de uma coleira com um sininho? E o Garfield fala, claro, assim eu saberei onde você está. Esse Garfield, vou falar sério, né? Ironia pura. Ele inverte. A coleira geralmente é colocada no animal e ele pega e inverte, coloca um sentido oposto, contextual oposto,
e ironicamente atribui o uso de coleira ao humano que cuida dele, né, ao seu proprietário. Então, olha aí a ironia, você fala o contrário daquilo que você pensa. Quando ele fala claro, ele está realmente concordando? Não, ele vai inverter o sentido e vai atribuir o uso de coleira ao dono dele e não a ele próprio. Na terceira, eu tenho aí uma pergunta: você é ateu? Sou, graças a Deus. Então temos uma situação bem irônica. Por quê? Porque de repente quem nega Deus diz que é graças a Deus que é ateu. Isso é bem irônico, tá? Houve uma inversão. Portanto, eis aí a figura da ironia. Se você estiver sujo e alguém falar, nossa, você está bem limpinho hoje, hein? Se você tiver o cabelo bem curtinho e a pessoa fala, e esse cabelão? Ela está sendo irônica e um pouco sarcástica também. Então, aí é que está. Você vai medir. Essa diferença não é colocada para vocês em vestibular. Ela apenas é colocada assim, o vocabulário. Então, quando alguém falar em sarcasmo ou deboche, você já sabe que isso remete à figura da ironia, tá bom? Vamos então para a figura da hipérbole. A hipérbole é aquele exagero na mensagem. Eu não quero apenas colocar um fato, mas eu quero dar pitadas de dramaticidade a esse fato. Então, exemplo ali, Dr. Pepper, essa dor de cabeça está me matando. E o Dr. Pepper fica ali bem paradinho, né? A pessoa cai, sai sangue pelos olhos, pela boca, pelo nariz. Ah, não exagera, vai, mas realmente a pessoa morreu, né? Então, o que aconteceu? A pessoa que fez a tirinha porque tem 3 quadrinhos, ela está brincando com esse conceito. Às vezes a pessoa fala, nossa, essa dor de estômago está me matando. E não, é uma dorzinha, tomou ali uma aspirina, já passou, né? E então aqui não, aqui ele inverteu. Porque quando ele usa a expressão está me matando, ele acha que é uma hipérbole, vai ver, não era, a pessoa realmente cai morta no pé dele ali, né? O outro texto de Cazuza, música Exagerado, amor da minha vida, daqui até a eternidade, nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada. Ai, eu adoro. Adoro cantar. Então, Su, por que você não aprende? Uma boa pergunta, né? Bem, o que eu quero dizer para vocês? Daqui até a eternidade, que exagero é esse? Porque a eternidade é ampla, é infinita, né? Então ele coloca ali uma pitada de exagero naquela conversa. O outro texto estava morta de fome. Ué, se você morreu, você não tinha fome. Mas, aí é que está, eu quero, né, dar uma carga emotiva maior ao meu texto. Eu chorei litros. Ai, quando a Su falou para eu passar o texto a limpo, né? Então parece que a pessoa ficou ali pegando as lágrimas, né? E conseguiu encher vários litros da garrafa com as lágrimas. Que exagero! Ninguém chora desse tanto, né? Sou eternamente grato a você. Basta dizer sou grato a você. Nesse eternamente você tem aí a hipérbole. Ela demorou uma vida para escolher o presente. Cara, às vezes foram 15 minutos e uma vida dura muito mais, né? Então, quando a pessoa usa esse demorou uma vida, eis aí a frase hiperbólica. Ah, e aquilo não foi uma chuva, aquilo foi um dilúvio. Nossa, mas que exagero, hipérbole. Estou desmaiando de sono. Olha, o estado de desmaio te deixa completamente inconsciente. Se você estivesse desmaiado, você nem estaria elaborando essa frase. Então, eu não posso dizer que é uma frase normal, é uma frase com hipérbole. Você demorou horas para secar o cabelo. Não, o que é isso? Às vezes a gente demora ali nem 50 minutos, o namorado da gente já vem dizendo que foram horas. E aí nós falamos, não foram horas, foram 50 minutos. 50 minutos não é nem uma hora, não é verdade? E assim você desfaz a hipérbole utilizada por ele, tá bom? Fica a dica. Então isso que é hipérbole, tá? Esse exagero na mensagem. O eufemismo é exatamente o oposto à hipérbole. É quando você busca suavizar a mensagem. Então, ao invés de você falar assim, fulano morreu, você fala fulano faleceu. Foi habitar junto a Deus. Foi para os braços do Altíssimo.
Então, nesse eufemismo, você constrói junto uma metáfora. Pode isso? Não é pode. Não existem leis que controlem as figuras de linguagem. Existem leis que dizem assim, tais documentos não podem ter figuras de linguagem. Agora, no nosso dia a dia, na nossa fala corrente, em um poema, em um texto mais coloquial, né, todo mundo pode usar como quiser essas frases. Então, essa tentativa de amenizar, de amenização do conteúdo da mensagem. Querida, estou pré-demitido. Não fale assim, você vai chocar as crianças. Como que eu vou falar então? Diga, eu estou de férias coletivas. Pronto, assim as crianças não ficarão chocadas. Tá vendo? A tentativa de amenizar a mensagem. A tentativa de fazer com que a mensagem chegue até o interlocutor sem aquele impacto que pode causar um choque ou qualquer coisa assim, tá bom? Na segunda, até chamada tirinha, chamada de... aí na tirinha, né, desculpem, a charge é chamada de eufemismos. A mulher chega e fala, amor, estava dirigindo seu carro quando, contra minha vontade, a lataria de seu carro ganhou um formato único, diferente e personalizado. Porque não dá para imitar duas vezes, né? Assim, exatamente a batida, né? Então a lataria do seu carro ganhou um formato novo, personalizado. E ele fala logo que você bateu meu carro. Mas aí é que está, né? Chega, meu bem, eu bati o seu carro. É muito forte. Então você fala, olha, eu fiz ali uma colisão e deixei no seu carro uma estética bem assim surrealista. Só o seu carro vai ficar assim, vai ficar bem diferentão do restante. Isso daí é um eufemismo, tá bem? Vamos então para a figura da prosopopeia, também chamada de personificação. Hoje aparece muito mais como personificação do que como prosopopeia, tá bom? O que vai acontecer? Quem faz uma charge ou uma tira, quem constrói até mesmo no texto em prosa, ele vai dar a seres inanimados as características de animação como se fossem seres humanos. Então, olha só, temos ali aquela tira da Mafalda, chega na casa dela o personagem Felipe, e ele fala o seguinte, olá! Esse olá é gritado mesmo, porque além das letras estarem em maiúscula, elas estão bem grandonas e em negrito, com um ponto de exclamação. E a Mafalda logo diz, shh, fala baixo, estou com um doente em casa. E ele pergunta, seu pai está doente? Ela fala, não. É sua mãe que está doente? Também não. No quarto quadrinho da tira, o que acontece? Eles estão num quarto, porque ali o Globo nota que ele está numa caminha, certamente a caminha da própria Mafalda, e ela está sentada ali desolada, olhando para aquele globo, que está doente. Como que eu sei que é um globo terrestre? Porque sabe aqueles globos que a gente tem na escola, né? Tem aquele pezinho, ele fica assim suspenso, tá ali os pezinhos. Muito bem. Essa tira já foi tema de redação da UFMT lá no passadão, tá bom? Então, o aluno chegou lá, tinha essa tira e aparecia tão somente o seguinte enunciado: com base na mensagem da tira, defenda sua tese em um texto dissertativo argumentativo. Ai, que catástrofe! Recebi inúmeros alunos, não meus alunos, tá? Não, principalmente não meus alunos de interpretação, cujo tema para eles na tira era a imaginação infantil. A UFMT não colocou o tema. Você tinha que interpretar a tira, ver qual era o tema subjacente, o tema que estava implícito e a partir daí fazer a redação. Então, quem não interpretou direito a tira não falou sobre o mundo estar doente, o mundo estar poluído, o planeta Terra estar sobrecarregado de pessoas e nações que não cuidam da energia, não conseguem cuidar muito bem do campo. Na cidade polui os rios, na cidade promove poluição sonora e assim por diante. Essa era a temática esperada dos alunos. Onde que está aí a personificação? Dizer que o globo terrestre está doente. Aí é que está a personificação nessa tirinha da Mafalda. No texto de baixo, eu tenho ali um polvo normal,
olhando para o outro povo e dizendo: "Oh, você não está exagerando um pouquinho na musculação, não? Por quê? Dá uma olhada como estão ali os tentáculos, né, do outro povo. Tá ali inchado, né? Aquela coisa, aquele pessoal que anda assim, é. Tem gente que acha bonito. Aquele homem fortinho, aquela mulher fortinha, beleza, né? Mas aí, o que, pessoal? É como está ali o polvo. Será que os polvos lá no fundo do mar fazem musculação? Claro que não. É uma brincadeira do chargista para realmente fazer uma brincadeira com aqueles que fazem a musculação ali que deixa muito, né, redondinho. E mais ao lado nós temos uma brincadeira temporal. Então tá ali o vovô, tá ali o celular do meio e o papai, né? O senhor pega Wi-Fi? Nota que esse verbo pega aí pela carinha do celular, ele tá fazendo um tipo de uma brincadeira. Não tem a palavra pegar, ele é pegador, essa menina aí é pegadora, né? Aquela coisa mais voltada ali para a sedução e tal. E aí, você pega um Wi-Fi? Ô, respeita seu avô aí, moleque, né? Estamos personificando figuras aí da comunicação, da telecomunicação, fazendo uma brincadeirinha meio, né, jovem, juvenil, com o vovô. Então eu achei bem engraçadinha para ilustrar a personificação, essa tirinha aí para vocês, né, essa charge, e resolvi colocar na apostila. Eu gostei. E aí, pega o Wi-Fi? Gostei bastante. Se na prosopopeia eu tenho uma situação em que eu pego o animal ou o objeto e transformo em sentimentos, dou a ele, atribuo a eles sentimento humano, nós temos a figura da animalização ou zoomorfização, que faz exatamente o inverso. A gente transforma o ser humano, leva esse ser humano a um patamar de animal. Então, vou ler com vocês um trecho da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos, em que esse processo ocorre definitivamente, tá bom? Então, Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor. Arrumara-se. Chegara naquele estado com a família morrendo de fome, comendo raízes. Caíra no fim do pátio, debaixo de um juazeiro, depois tomara conta da casa deserta. Ele, a mulher e os filhos tinham-se habituado à camarinha escura. Pareciam ratos, e a lembrança dos sofrimentos passados esmorecera. Fabiano, você é um homem! Exclamou em voz alta. Conteve-se, notou que os meninos estavam perto, com certeza iam admirar-se, ouvindo falar só. E pensando bem, ele não era um homem, era apenas um cabra, ocupado em guardar coisas dos outros. Olhou em torno, com receio de que fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando: você é um bicho, Fabiano. Isso para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer as dificuldades. Então, notem aí, até mesmo na imagem, na figura, nós temos esse homem sentado no chão, como se fosse um cachorro, né? E eles estão realmente numa situação em que não se parecem muito mais com um ser humano, devido à fome, devido à falta de higiene, à falta de perspectiva, a sempre estar dependendo de outras pessoas. Ai, Su, por que eu leria um romance como esse? Mas eu quero ler um negócio legal, eu gosto do mundo de Nárnia. Na hora que eu quero parar para ler, eu quero descansar, certo? Mas nós temos que conhecer e reconhecer as mazelas, os problemas pelos quais nós passamos no nosso dia a dia. Talvez você e eu, bem alimentados, no conforto da nossa casa, não tenhamos a sensibilidade de perceber o sofrimento do retirante, daquele que passa fome, necessidade. E esse é o papel da literatura, é trazer para dentro da nossa casa, para as nossas práticas de leitura, aqueles contextos que nós não vivemos, mas que existem, tá bom? Então sim, você deve ler Vidas Secas de Graciliano Ramos. Não é uma literatura, adorei o livro. Não tem como adorar um livro quando a gente vê ali tanto sofrimento, mas, como já falei, vem compor as nossas experiências, mesmo embora elas sejam vividas por outras pessoas, tá bom? Quando eu
falei sobre ironia, eu mencionei para vocês a figura da antítese e agora nós vamos estudá-la. Vamos ver aí nesse cartaz que fala assim: chegou a tinta de alta qualidade e preço baixo. Conheça o Zacolor na loja mais próxima de você. Muito bem. Onde que está a antítese? Ali na explicação eu estou dizendo que antítese é quando a gente usa antônimos para indicar uma contradição. Então, é exatamente o que nós vemos ali. Ela tem alta qualidade e preço baixo. Tá vendo? É a antítese, que é o antônimo entre alta e baixo. No outro cartaz, nós temos assim: até podemos brincar, mas propaganda é coisa séria. Onde que está a antítese? Ela foi composta pela contradição entre a palavra brincar e a palavra levar a sério. A coisa é séria, tá bem? Então, entre brincar e ser sério, eis aí o par de contradições que cria a antítese. Vamos ver outros exemplos de antítese? Então, eu coloquei para vocês: a sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Pronto, antítese entre doença e saúde. De um lado a pobreza, do outro a riqueza. Antítese entre pobreza e riqueza. Ela estava entre a vida e a morte. Então, eu componho ali, ó, essa antítese, é um par antitético. Um dia a gente ri e outro dia a gente chora. Idem. A educação é a luz sobre as trevas. Olha, sempre metáforas, né? Bonito para alguns, feio para outros. Para ter a antítese, eu vou ter sempre que fazer esse movimento. Faça sol, faça chuva, estarei por perto. Sol ou chuva. O amor e o ódio são sentimentos bem próximos. Viver e morrer são as coisas mais naturais do mundo. Uma linha tênue separa a verdade e a mentira. Ah, mas então, Su, para ter antítese não precisa ter metáfora, não precisa ser um texto poético? Não. Nas músicas nós usamos antíteses. Já vi camiseta com antítese. Na nossa fala do dia a dia nós usamos pares antitéticos. Basta que eu tenha esses antônimos dentro do contexto, claro, que eu estou ali me comunicando. Você não vai dizer assim: eu falei, ai, que tristeza, para alguém que caiu na rua. Depois eu falo para alguém: ai, hoje eu tive um dia alegre. Ah, ela usou antíteses. Não, eu tenho que estar ali envolvida em o mesmo contexto. Ora eu rio, ora eu choro. Ó, no contexto da mesma frase, ela é frasal. A antítese vai acontecer ali na frase, tudo bem? Depois nós vamos ver o paradoxo. O paradoxo ele vai ter uma diferençazinha, assim como a ironia também teve a diferença. As três são figuras de contradição, mas cada qual com a sua peculiaridade. E vamos para o paradoxo. Olha só, o que é algo paradoxal? É paradoxal se o seu professor de redação falar assim: ai, eu não gosto de ler. Cara, a gente vive lendo. Como que eu vou julgar se a ideia do meu aluno é pertinente se eu não tenho leitura? Como que eu vou julgar o texto do meu aluno se eu não tiver que ler o texto do meu aluno? A gente vive lendo, a gente lê manhã, tarde, noite. A gente lê até enquanto a gente dorme. Então, se o professor fala para você: eu não gosto de ler, é paradoxal, é algo bem paradoxal. É igual quando a gente fala assim: o enfermeiro tem medo de agulha. Ele até pode não ter medo de aplicar nos outros, mas tem medo. Mas é algo assim meio paradoxal, não é? Quando a gente vê desculpa os médicos que fumam, mas sabe quando a gente vê um médico fumando, todo mundo fala: nossa, que paradoxo, né? Quem cuida da saúde dos outros está aí, ó, acabando com a própria saúde. Olha, os médicos podem até não saber que a gente fala assim, mas a gente fala, hein? É algo paradoxal. Paradoxal, por exemplo, um educador físico que fala para o outro: olha, você evita tomar cerveja, porque cerveja tem muito carboidrato. Aí chega no final de semana e tuxa na cerveja, né? Paradoxal. Então, vamos pegar uma tirinha da Mafalda para a gente ver exatamente essa figura, como que ela vai se aplicar e como que nós vamos assinalar de forma correta os enunciados depois na hora de fazer exercícios. Olha o que ela fala ali. Então, temos lá a Mafalda. Ela está à frente a um jornal, o jornal está ali em cima de um puff, né, de uma mesinha, parece um puff, uma almofada, né? Para quem não sabe o que é puff, é isso, é uma almofada que a gente até senta às vezes, parece um banquinho, mas é estofado. Isso que é um puff.
E ela lê desse jornal a seguinte notícia: segundo o informe da Unesco, estima-se que no mundo existam mais de 700 milhões de adultos analfabetos. Aí ela se surpreende, olha como ela estava relaxada, e aí ela fica de pé, né, boquinha para baixo, olha a aula de texto verbal e não verbal, né, olhinho redondinho. Meu Deus, 700 milhões, ponto de exclamação. Olha esse 700 bem grandão, espaçado, né? Aí ela fala, como o progresso está atrasado? Olha, o paradoxo, ele é constituído por meio de uma antítese também, só que voltado para o mesmo objeto. O progresso, ao mesmo tempo que é progresso, algo que leva para frente, que progride, ele é atrasado. Ao mesmo tempo, o progresso é aquilo que progride, é atrasado. Aquilo que vai para frente está indo para trás. Aí que está o paradoxal. É uma mesma pessoa, eu, professor de redação, que falo, não gosto de ler. Não eu, Suzana Luz, hein, qualquer outro por aí. Não gosto de ler, leio pouco, tenho poucas referências. Aí o que eu faço? Eu ensino meu aluno a citar Netflix. Exame Nacional do Ensino Médio, meu aluno sabe citar Netflix na redação. Que pobreza, né? Vamos ver a outra, a charge. Com toda a falta de grana, e o Lula vai torrar 150 milhões em propaganda? Aí o outro responde, provavelmente para explicar ao povo como será o novo plano de contenção de despesas. Por que é paradoxal? Porque o governante, ele iria usar 150 milhões em propaganda para explicar a contenção de despesas. Isso é paradoxal, porque propaganda não é algo que leva vacina, propaganda não é algo que leva comida, né? Então quem elaborou aí a charge, ele acabou fazendo o quê? Fazendo uma determinada crítica, mostrando esse paradoxo, mostrando a forma com que o governante vai explicar o plano de contenção de despesas, gastando 150 milhões em propaganda, tá bom? Então, isso seria o exemplo de paradoxo. E vamos recordar o que seja metáfora. Gente, tomem cuidado. Quando a gente fala linguagem metafórica, nós estamos falando de todas as figuras de linguagem. Agora, quando a gente fala em metáfora, estamos realmente falando daquela aproximação feita por analogia, que nem sempre é percebida pelas pessoas. Então, vamos brincar aí com essa tira, em que se fala o seguinte, Isaías, quebra um galho para mim? Cara, o que significa quebra um galho? Faz um favor, vai dar um jeitinho numa coisa aí para mim, quebra um galho para mim? Claro, que bom, eu preciso que você... Aí o outro nem espera você terminar, ele pega um galho de árvore e quebra. É isso que você quer dizer? Não, a pessoa queria um favor. Então, essa metáfora, quebra um galho para mim, você tem que perceber e apreender pelas dinâmicas, como eu já falei, da linguagem. Eventualmente, se um estrangeiro estiver aqui no Brasil aprendendo a nossa língua e eu falar quebra um galho para mim, ele vai sair realmente procurando por aí um galho para ser quebrado, né? Mas não é isso que se pretende. Eu tenho que verificar qual é o sentido da expressão. E é aí que muitas vezes tem algumas pessoas malvadas, maldosas, né, que brincam com o estrangeiro porque ele não conhece essas expressões, certo? Então, elas são inúmeras na nossa língua. Quando nós falamos, por exemplo, que nós queremos... vem cá, você tem horas? É uma pergunta metafórica que não quer exatamente a resposta tenho ou não tenho. Eu pergunto se você tem horas e eu quero que você me diga qual hora é, que horas são, certo? Então, realmente, nós temos que captar, dentro dessas expressões que nós usamos no nosso dia a dia, essas metáforas. Eu separei para vocês uma música, ela se chama Nuvem Passageira, e nós vamos analisar essas figuras dentro da música, tá bom?
Então ele fala assim: eu sou nuvem passageira. Claro, eu é a pessoa, a nuvem é aquilo que está lá no céu, certo? Quando ele diz que ele é nuvem, temos aí a figura. Que com o vento se vai. Ótimo. Eu sou como um cristal bonito. Bem, agora eu não posso mais dizer que eu tenho metáfora. Notem ali, quando eu coloco eu sou como um cristal bonito, o que vai aparecer agora? A figura da comparação. Eu sou como um cristal bonito, tá bem? Então, se eu falo eu sou um cristal, eu tenho a metáfora. Se eu digo eu sou como um cristal, eu tenho a comparação, que se quebra quando cai. Não adianta escrever meu nome numa pedra, pois essa pedra em pó vai se transformar. Até aí não temos metáfora. Você não vê que a vida corre contra o tempo? Quando eu falo vida corre, nós temos aí sim uma personificação. É como se a vida tivesse pernas e movesse essa perna rapidamente. Então é uma figura, é a figura da personificação. Sou um castelo de areia na beira do mar. Então, de novo, aqui essa associação direta do eu, né? Eu sou um castelo, não é eu sou como um castelo ou estou em um castelo, é eu sou. Isso é metafórico. Depois ele repete, né, a estrofe. A lua cheia convida para um longo beijo. Então, a lua cheia convida, temos aqui a figura da personificação, mas o relógio te cobra, de novo, uma personificação, o dia de amanhã. Estou sozinho, perdido e louco no meu leito, e a namorada é analisada por sobre o divã. Divã de um psicólogo, análise e tal, tem todo um eixo semântico aí. Eu sou nuvem passageira, que converte-se e vai, etc. Por isso agora o que eu quero é dançar na chuva, não tem metáfora aí. Não quero nem saber de me fazer ou me matar. Eu vou deixar em vida a vida e a minha energia. Sou um castelo de areia na beira do mar. Então, é uma música bem bonita, eu convido vocês a escutá-la, inclusive. É uma música aí cheia de metáforas, comparações, personificações. E eu espero que você perceba essa figura da metáfora, principalmente nos poemas e até mesmo em textos jornalísticos que nós vamos analisar, que as pessoas usam como recurso expressivo, a metáfora, portanto, tá bom? Agora, uma das figuras que vocês têm mais dificuldade para compreender, embora usem todos os dias, é a metonímia. O que acontece com a metonímia? É uma relação de proximidade. Então, exemplo. Então, proximidade, e vou dizer mais, economia linguística também, economia de palavras. Exemplo. Eu gosto de ler Clarice Lispector. Como? Clarice Lispector é uma pessoa. Como que você vai ler Clarice Lispector? Eu gosto de ouvir Tom Jobim. Não tem como, porque Tom Jobim não é uma música. Ele fez músicas, mas ele não é uma música. Quando eu digo gosto de ler Clarice Lispector, qual é a mensagem? Eu gosto de ler os livros escritos pela escritora Clarice Lispector. Agora, no dia a dia, por que é que eu vou fazer toda essa operação matemática? Eu gosto de escutar as músicas compostas pelo maestro e compositor Tom Jobim. Nossa, pra quê? Então o que eu digo? Gosto de ler Clarice Lispector, gosto de ouvir Tom Jobim. Ótimo! Tá errado falar assim? Não! Tem pessoas que acham que está errado, não está. Olha os exemplos que eu trouxe para vocês. Outros. Eu uso Bombril diariamente. Bombril é uma marca específica de palha de aço, de esponja de aço. Então, ao invés de eu dizer eu uso esponja de aço todos os dias, é muito mais fácil pegar a marca e falar eu uso Bombril. Tem pessoas que falam, inclusive, eu comprei Bombril da Assolan. A Assolan é uma marca, Bombril é outra marca. Então, você comprou palha de aço da Bombril ou esponja, palha de aço da Assolan. Tudo bem? Fica engraçado. Eu já vi gente falando assim, eu tomei uma Brahma da Antártica. Mas como assim uma Brahma da Antártica, né? É uma cerveja antártica ou uma cerveja da Brahma, sei lá, né?
Preciso comprar Durex para embrulhar o presente. Olha, Durex é uma marca de fita adesiva. Quando você fala Durex, ao invés de falar fita adesiva, é uma metonímia que você está usando, tá bom? As crianças bebem Toddy ou bebem Nescau todos os dias. Não, elas bebem leite com achocolatado em pó. Então também já vi alguém falando assim, ó, traz um Nescau da marca Toddy. Não, como traz um Nescau da marca Toddy? Tanto Toddy quanto Nescau são marcas de achocolatado, né? Não tinha leite moça no supermercado. Não tinha leite moça ou não tinha leite condensado? É que a marca às vezes fica mais forte do que a própria coisa em si, tá? Esses dias atrás eu fui a um supermercado que não tinha a marca leite moça. Tinha outras marcas. Aí eu falei, não tem leite moça. Ótimo, aí sim, aí não tinha aquela marca específica. Mas tinha outros leites condensados, então eu comprei de outra marca mesmo, tá bom? Minha mãe não gosta que eu compre chicletes. Chicletes é uma marca de goma de mascar, porque eu poderia falar outras marcas, tá? Então minha mãe não gosta que eu use goma de mascar. Minha dentista não gosta que eu use goma de mascar. Eu tomo Yakult todos os dias, leite fermentado e assim por diante. Vocês podem ver aí vários exemplos. Exatamente assim, ao invés de eu usar o nome da coisa, eu uso o nome da marca. Também consiste em metonímia quando eu falo, tomei um copo de leite. O copo não é de leite, o copo é de vidro. Mas é errado? Não, não é errado, mas eu quero que você tenha a consciência de que você está usando uma metonímia. Tá bom? Ah, ele ficou sem teto. Ele ficou sem teto, indica que ele ficou só sem o teto, passou um furacão e levou o teto, ele ficou com o restante da casa? Não, eu falo sem teto para indicar aquelas pessoas que não têm casa. Aí eu estou fazendo a parte pelo todo, tá bom? Ah, ele tem uma boa inteligência. Tem pessoa que fala, ele tem uma boa cabeça. Ora, a cabeça, que é a parte física, estaria representando a parte da inteligência, do raciocínio. Então, quando eu pego o físico e coloco no lugar do abstrato, também eu tenho metonímia. Vocês perceberam como existe essa proximidade de sentidos? Quando há essa proximidade de sentidos, estamos frente à figura da metonímia, tá bom? Vamos então para a nossa catacrese. Olha, às vezes as pessoas confundem um pouquinho catacrese com metonímia. Eu estava me lembrando agora de uma metonímia que vocês usam de vez em quando, né? Eu ouço vocês no telefone. Mãe, eu estou aqui na Suzana Luz. Isso é uma metonímia, porque você está aqui no prédio, no bairro Boa Esperança, onde a Suzana Luz dá curso. Vocês não vão sair por aí falando que vocês estavam em mim, não, porque pode soar mal um negócio desse, tá bom? Olha a exclusividade aqui, ó, tá? Então, não vamos confundir metonímia, que tem essa aproximação, com a catacrese. A catacrese, grosso modo, porque a gente vai ler um texto falando sobre catacrese, grosso modo, catacrese é assim, eu não sei o nome que a asa do avião tem. Você sabe qual que é o nome técnico? Você é engenheiro de aeronáutica? Você sabe construir avião? A gente não sabe o nome que aquela parte ali do avião tem, tecnicamente falando. Então a gente fala a asa do avião. Ah, eu não sei como que é o nome que se dá ao bico do avião, em termos técnicos, em termos de engenharia. Então a gente fala bico mesmo, porque os pássaros têm bico, o avião tem bico, pronto, acabou. Ah, qual que é o nome que a gente dá para aquilo que sustenta uma cadeira? Eu falo perna da cadeira. Perna, ela anda? Ela não anda, mas eu falo perna, porque ela sustenta. Assim como eu tenho pernas, assim como eu tenho braços, eu pego e falo a perna da cadeira, o braço da cadeira. Uma cabeça de fósforo. Ah, fósforo não tem cabeça, ele não tem cérebro, ele não tem massa, sei lá. Mas é a parte de cima do fósforo. Até parece uma cabecinha. Então, a catacrese é isso, é quando eu uso uma palavra por falta, ou eu não conheço, ou não existe, de uma outra. Vamos ler o texto juntos? Engana-se quem imagina que as figuras de linguagem não aparecem nas construções próprias da fala. Ao contrário,
É nesse espaço de expressão que muitas delas têm seu campo mais fértil. Pode acontecer de não nos darmos conta de que estamos usando uma figura. A catacrese e a metonímia, por exemplo, nem sempre estão a serviço da poesia ou da publicidade, e por isso mesmo acabam passando despercebidas. A catacrese é uma espécie de metáfora obrigatória. Figura de substituição aparece quando um termo é posto no lugar do outro, com o qual guarda relação de analogia, tal qual uma metáfora. Mas com uma peculiaridade, vamos grifar essa parte? Seu uso está ligado a uma necessidade de adaptação decorrente da falta de um termo próprio àquela expressão. É a catacrese que usamos em expressões como orelha de livro, dente de alho. O termo engarrafamento, usado para indicar um congestionamento de trânsito, ou o verbo embarcar para entrar em um carro e não em um barco, no avião ou no trem também são exemplos de catacrese. O mesmo se pode dizer da expressão casal gay. Curiosa, porque casal, ao pé da letra, é um par formado por macho e fêmea. Nessa expressão, apagou-se o sentido de heterossexualidade e avivou-se o sentido de união de laços afetivos. Então, esse texto da professora Thaís Nicolete Camargo vem nos indicar o que é, então, a catacrese e até mostra um pouquinho que às vezes existe essa confusão com metonímia. Gente, a confusão não é estabelecida por nós, porque às vezes na língua certas construções fazem realmente surgir a dúvida sobre se há uma catacrese ou se há uma metonímia. Vocês querem ver um exemplo bem prático? Foi quando nós passamos pelo processo de quarentena devido à Covid. Quarentena são 40 dias, mas a Covid exigia que a pessoa ficasse isolada por 15. Então falávamos uma quarentena de 15 dias. Muito bem. Quarentena porque talvez não tivéssemos o termo quinquetênia. Não tem. Quinzenetênia. Não tem, não existe. Então apropriávamos da palavra quarentena. Por isso que é uma catacrese. Mas muitos faziam o quê? Interpretavam como metonímia, como uma forma de, ao invés de dizer quarentena de 15 dias, vamos reduzir e apenas dizer quarentena como sinônimo de isolamento. Então, alguns autores aí, alguns linguistas interpretaram a quarentena de 15 dias como catacrese, outros como metonímia. Isso, qual a tua opinião? Catacrese, porque pela falta de um termo, eu usei quarentena para indicar 15 dias de isolamento, tá bom? Vamos ver aí alguns exemplos? Obviamente não vou falar de todos que estão aí, mas aquele que está em amarelo me chamou muito a atenção. Maçã do rosto. Você sabe que isso aqui se chama pômulo? Eu não sei. Será que meus ex-alunos que são dermatologistas, são médicos, sabem que isso aqui se chama pômulo? Certamente sim. Existe um nome técnico, mas eu não sei. Então, popularmente, como que a gente chama isso aqui? Maçã do rosto. Por quê? Porque ela se parece, um formatinho bem parecido com a maçã. Eu não acho. Ah, não importa que você não ache. Importa que isso ficou configurado. Se alguém falar para você, põe o dedo na maçã do seu rosto, você não vai colocar o dedo aqui? Com certeza. Nem aqui, nem aqui. Você virá direto. Porque é uma expressão que ingressou no nosso vocabulário, no nosso conhecimento prévio. É uma expressão. Portanto, qualquer lugar do Brasil que você falar, põe o dedo na maçã do seu rosto, a pessoa virá direto para cá e não para a ponta do nariz, tá bom? Por que bloco de carnaval é uma catacrese? Porque veja, o que é um bloco? Bom, a princípio, né? Um bloco seria aquilo que a gente coloca num muro. É aquele elemento da engenharia que você, um após o outro, vai formar uma parede, uma paredinha, um muro, como já falei. Muito bem. Então, eu tenho esse bloco, esse bloco, esse bloco, são várias partes. Você pegar um muro ali, você vai ver que tem 80, 90, 800 blocos. Eu olho lá para o carnaval, vem um grupo, depois vem outro grupo, depois vem outro grupo. O que eu vou dizer? São blocos de carnaval, tá bom? Então, que nome que eu daria para aqueles agrupamentos?
De repente alguém poderia ter falado, é um grupo de carnaval, mas ele está desfilando em blocos, em partes, aglomeradas, juntas. Alguém um dia usou essa expressão, ela colou e nós reproduzimos. Ela é uma catacrese. Bom, o que seria então? Vamos pegar ali o embarcar no avião. Já explicamos esse. Eu não tenho o verbo enaviãozar. Vocês têm? Eu vou enaviãozar em 15 minutos. Não. A gente usa o entrar no barco, embarcar para trem, para ônibus, para avião, para o carro. Até mesmo hoje a gente fala, cara, eu embarquei nessa furada e nem me dei conta. Embarcar como aderir, participei. Então, quando a gente usa um verbo que falando propriamente não indica aquela determinada ação, mas daqui a pouco todo mundo começa a usar como se indicasse aquela ação, isso é uma catacrese, tá bom? Vou explicar também ali, coroa do abacaxi. Ora, o que é uma coroa para início de conversa? É aquele artefato que eu vou colocar na cabeça de um monarca. O rei tem uma coroa maior, a rainha tem uma coroa menor, a princesa tem uma coroa pequenininha, o príncipe também. Isso que é a coroa. Então, quando eu olho para o abacaxi e vejo aquelas hastes espinhentas para cima, eu faço uma associação e falo que o abacaxi também tem uma coroa, tá bem? Poderíamos falar, ele tem uma tiara, mas quem inventou a expressão não conhecia a palavra tiara e achou que coroa cairia muito bem para esse abacaxi. Talvez pensando que os monarcas eram espinhentos, sei lá, tô brincando com vocês, tá bom? Então, esse é um exemplo de catacrese. Vocês estão vendo ali também as catacreses relacionadas ao corpo humano. Então a gente chama isso aqui de dentro de céu da boca. Claro, um especialista da área de medicina, de fonoaudiologia, um dentista, eles vão chamar o céu da boca de outra coisa, uma palavra técnica. Mas acredite, quando você estiver ali e ele quiser se comunicar com você, ele vai falar, olha, você tem ali aftas no céu da boca, tá? Então, céu é aquilo que está acima da gente. Então, aquilo que está acima da boca, eu aproveito a palavra céu e uso para as duas coisas, Pé da mesa, eu já falei, pé de meia. Vou fazer meu pé de meia. Que será que meia tem pé? E o que indica a expressão pé de meia? Ela parte de uma catacrese, mas ela é metafórica. Nós acabamos de ler isso no texto. Uma metáfora obrigatória. Catacrese é uma metáfora obrigatória. Fazer o pé de meia significa economizar. Então, certamente alguém algum dia já guardou algum dinheiro dentro da meia, escondido ali numa gaveta e tal, e acabou chamando isso de pé de meia, tá bom? Então, pé de meia é você guardar dinheiro, economizar. Pé de cabra é um instrumento, é uma ferramenta que a gente usa às vezes para deslocar uma porta, deslocar uma pedra, tirar alguma coisa do lugar. Então, por que pé de cabra? Por uma semelhança, ela tem aquelas duas forquilhas assim, por uma semelhança física entre o pé de uma cabra e esse instrumento para fazer força. Tá? Então a língua é rica, ela é repleta de catacreses, vocês têm aí vários exemplos e caso você não entenda uma delas, você pode entrar em contato comigo, eu vou falar para você direitinho na nossa aula mesmo, vocês podem tirar dúvida quanto às outras. Beleza, pessoal? Outra figura de linguagem que é modinha hoje falar sobre isso, porque pela internet a gente descobriu coisas que a gente nem imaginava que existiam, Pessoas sinestésicas, por exemplo. É algo que até tem terapia para quem é sinestésico compreender essa sua peculiaridade. Dizem que existem pessoas, eu não conheço ninguém que seja sinestésico. Se vocês conhecem, me apresentem, porque devem ser pessoas bem curiosas. Elas, por exemplo, ouvem uma música e sentem cheiro. Olha que legal! Ouvem uma música e sentem o cheiro daquela música, tá? Então, elas vivem com esses sentidos, 5 sentidos muito aguçados. E aquilo que para nós tem apenas um sentido, para elas tem mais que um.
Elas, por exemplo, ao contrário, sentem um cheiro e diz que esse cheiro tem som. Olha que coisa louca, que coisa legal. Mas veja, a pessoa tem que saber conviver com isso, porque ela tem uma peculiaridade. Bom, então quais seriam esses sentidos? O sentido ali da figurinha da mão verde seria o tato. Eu passo a mão e eu sinto, né, suavidade, ou uma coisa grossa, ou uma coisa molhada, uma coisa seca, né? Colocou ali o desenho da língua para indicar o que é o nosso paladar. Você consegue compreender se uma coisa é azeda, ou doce, ou amarga, né? Ou salgada, nossa, que sal. E a gente ainda consegue transmitir isso pela fala, né, e pela nossa expressão não verbal. A sinestesia por aquilo que eu vejo, que eu capto com o olhar. Quando eu digo, por exemplo, uma cor gritante, o que eu estou misturando? Uma sensação do ouvido pela cor e gritante pela audição, tá bom? O cheiro, a luz tem cheiro, lá o Cruz e Souza, né? A luz tem cheiro. Olha como ele mistura os sentidos. E por fim, a audição. Vamos ver esse poema de Carlos Drummond de Andrade, em que ele explora exatamente a sinestesia, tá bom? Ele fala assim: a 2 passos da cidade importante, a cidadezinha está calada, entrevada. Bom, então, quando ele coloca aí a palavra calada, nós temos o quê? O não som, nós temos o silêncio. Atrás daquele morro, com vergonha do trem. Só as igrejas, só as torres pontudas não brincam de esconder. Então, notem como essa questão do pontudo, né? É algo que eu vou perceber pela minha sensação do olhar. Mas o olhar também é sensação? Sim, com certeza. Ele vai desencadear em mim essa visão da coisa, como ele descreve ali, vai desencadear em mim uma determinada percepção da realidade. O rio das velhas lambe as casas velhas. Ó, de novo, nesse lambe, o que eu tenho? Eu tenho a sensação do paladar. Casas encardidas, onde há velhas nas janelas. Ruas em pé, pé de moleque. Ó, pé de moleque aí, uma catacrese, né? Pensão da Joaquina Agulha, quem não subir direito, toma vaia, bem feito. E o poema continua. Ai tempo, nem é bom pensar nessas coisas mortas. Os séculos cheiram a mofo, ó o cheiro. E a história é cheia de teias de aranha. Na água suja, barrenta, a canoa deixa um sulco logo apagado. Quede os bandeirantes, cadê os bandeirantes? O Borba sumiu, Dona Maria Pimenta morreu. Então, olha aí a descrição da água suja, barrenta, parece que a gente sente até o cheiro, né, dessa água barrenta. Mas tudo é inexoravelmente colonial. Bancos, janelas, fechaduras, lampiões. O casario alastra-se na cacunda dos morros. Rebanho dócil pastoreando por igrejas. A do Carmo, a igreja do Carmo, é toda de pedra. Então, quando ele fala toda de pedra, suscita na gente o quê? Essa sensação da frieza da pedra, da grossura da pedra, daquela visão que se tem da igreja que se transformou, né? Que foi constituída, não transformou, foi constituída de pedra. A da matriz é toda de ouro. Nota que entre pedra e ouro, você tem várias sensações que são desencadeadas. Sabará, que é uma cidade de Minas, né? Veste com orgulho seus andrajos. Faz muito bem, cidade teimosa. Pernas morenas de lavadeiras, tão musculosas que parece foi o aleijadinho que as esculpiu, palpitam na água cansada. Então, descrever as pernas como morenas, descrever as pernas como musculosas, notem que tudo isso daí explora exatamente a descrição visual, aquilo que é visual. Palpitam na água cansada. Olha, a água é cansada. Olha a figura da personificação.
O presente vem de mansinho e de repente dá um salto. Cartaz de cinema com fita americana, com vídeo americano. E o trem bufando na Ponte Preta é um bicho comendo as casas velhas. Outros exemplos, também retirados ali do Otton M. Garcia, que eu já citei para vocês, ele coloca como sinestesia rubras clarinadas, o som do clarim é vermelho, então nota como que o clarim, o barulho do clarim seria vermelho, né? Como que eu sei que um barulho é vermelho, tá? Pela sinestesia. Exemplo, insolúvel flautim, quer dizer, um som que não se dissolve, que dissolver seria ali uma sensação tátil, né? As cores do meu desejo, como assim? O desejo tem cor? Mas vocês podem associar, verificar uma coisa, né? Aí eu convido vocês a lerem um livro chamado A Psicodinâmica das Cores. Eu vou querer colocar um ambiente assim erotizado. Quais cores que a gente usa para um ambiente erotizado? Não é o amarelo, o verde, nem o azul. A gente coloca o roxo, o preto e o vermelho. Isso é construído, nossa, milenarmente. Nós teríamos que ler o livro lá para entender essa construção, tá bom? Agora eu quero um ambiente de paz, de tranquilidade, um quarto de uma criança, um quarto de hospital, uma igreja. O que a gente coloca? Um verdinho claro, um azulzinho claro, a gente chama de azul bebê, rosa bebê, né? Um lugar assim que vai dar um alento. E hospital é verde, tá, gente? Sempre para suscitar na pessoa aquela questão da esperança. Todas essas cores construídas culturalmente, tá? Então, um texto legal para vocês lerem, A Psicodinâmica das Cores. Sonata cariciosa da água, quer dizer, a música é cariciosa. Tudo isso daí é sinestesia e nós vamos encontrar em vários poemas, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e como bônus, nós vamos repetir, vamos colocar a aula do semestre passado para vocês aí também e assim vocês podem complementar as duas porque são aulas diferentes, embora falem da mesma coisa, tá bom? Grande abraço e vamos para os exercícios.